Situada nas margens do lendário rio Eufrates, a Babilônia floresceu em uma região que hoje corresponde ao Iraque. Sua localização estratégica a transformou em um centro comercial e cultural, ponto de encontro entre civilizações que cruzavam o coração da Mesopotâmia. Desde seus primeiros dias, a cidade passou por constantes influências de povos, religiões e culturas, moldando-se em uma das maiores civilizações da história antiga, a cidade de Babilônia, e seu ambiente único. A Babilônia não era apenas uma cidade, era um símbolo de poder e inovação. Estima-se que, em seu auge, ela tenha sido a maior cidade do mundo, com uma arquitetura e infraestrutura surpreendentes para a época, com um sistema de canais que irrigava os campos e abastecia a população. A cidade transformou o terreno árido em um próspero centro agrícola. Essas obras hidráulicas não só ajudaram no crescimento da cidade, mas também mostraram a habilidade dos babilônios em engenharia e organização civil. Um dos aspectos mais impressionantes da Babilônia eram os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Embora a existência dos jardins ainda seja debatida, descrições históricas os apresentam como uma série de terraços elevados, cobertos por uma vegetação exuberante e alimentados por sistemas complexos de irrigação. Esse oásis no deserto representava o poder e o domínio da Babilônia sobre a natureza, além de ser uma demonstração de força e riqueza de seus governantes. O surgimento e a ascensão do Império Paleo-Babilônico. A origem do nome Babilônia remonta à palavra acadiana Bab e Lu, que significa Porta dos Deuses. Essa denominação não era apenas um nome, era uma declaração do status espiritual e cultural da cidade. Foi durante o reinado de Hammurabi, um dos reis mais notáveis da história da Babilônia, que a cidade começou a expandir seu poder e influência pela região mesopotâmica. Hammurabi governou a Babilônia durante o período conhecido como Império Paleo-Babilônico, unificando a região da Mesopotâmia ao derrotar rivais como a cidade de Assur e outras cidades-estado. Sob sua liderança, a Babilônia se tornou uma potência militar e um centro administrativo, cultural e religioso. Mas Hammurabi é mais conhecido por sua contribuição ao desenvolvimento da lei. Se está gostando do vídeo, não se esqueça de mostrar seu apoio, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias épicas como essa. O Código de Hammurabi, Justiça e Ordem Social. O Código de Hammurabi é uma das mais antigas coleções de leis escritas que se tem registro. Este conjunto de leis trazia diretrizes claras sobre justiça, comércio, propriedade, família e trabalho, estabelecendo punições proporcionais ao crime, conhecidas como Lei de Talião, o famoso olho por olho, dente por dente. Essas leis representaram um avanço significativo, pois organizavam a sociedade e garantiam uma base legal que protegia cidadãos, incluindo os mais pobres e desfavorecidos, embora com certas distinções de classe. A importância do código transcendeu o tempo, influenciando sistemas legais em culturas e civilizações posteriores. O declínio do primeiro Império Babilônico e a invasão assíria. Após a morte de Hammurabi, o Império Paleo-Babilônico começou a enfraquecer. Sucessores menos capacitados e a crescente pressão de povos estrangeiros levaram a cidade a ser saqueada e dominada, primeiro pelos hititas e, posteriormente, pelos elamitas. Nesse período de fraqueza, os assírios, uma civilização guerreira ao norte da Mesopotâmia, passaram a exercer influência crescente sobre a Babilônia. Os assírios eram conhecidos por sua organização militar rigorosa, utilizando armaduras padronizadas e armas de ferro que os tornavam uma força temível. Seus exércitos regulares e bem treinados contavam com uma infantaria disciplinada, uma cavalaria ágil e um arsenal de armas de cerco. Os assírios conquistaram a Babilônia e a incorporaram ao seu vasto império neo-assírio. Entretanto, a dominação assíria sobre a Babilônia gerou ressentimento entre os babilônios, que nunca se renderam totalmente ao domínio estrangeiro. O Império Neo-Babilônico, a restauração da glória com Nabopolassar. No final do século VII a.C., o domínio assírio começou a enfraquecer, e um nobre babilônico chamado Nabopolassar aproveitou o vazio de poder para iniciar uma série de revoltas. Aliado aos medos e outros povos da região, ele atacou e finalmente conquistou a cidade de Nínive, marcando o fim do domínio assírio e o surgimento do Império Neo-Babilônico.
Nabopolassar se estabeleceu como o novo rei da Babilônia e restaurou o prestígio e o poder da cidade, preparando o caminho para o reinado de seu filho, Nabucodonosor II. Nabucodonosor II, o apogeu da Babilônia. Nabucodonosor II é sem dúvida um dos personagens mais famosos da história babilônica. Sob seu reinado, a Babilônia alcançou uma grandiosidade sem precedentes. Ele reconstruiu a cidade, ampliou suas muralhas e fortaleceu sua posição como um centro de poder. As muralhas da Babilônia eram tão imponentes que foram descritas como intransponíveis, e a cidade tornou-se sinônimo de opulência e força. Nabucodonosor também foi responsável pela construção de grandes templos e zigurates, que eram monumentos religiosos dedicados ao deus Marduk, a principal divindade babilônica. Entre esses, o mais famoso era o Etemenanque, um gigantesco zigurate que muitos acreditam ser a inspiração para a famosa Torre de Babel. Esse zigurate representava a ligação entre o céu e a terra e era um símbolo do orgulho e da devoção dos babilônios. Expansão militar e conflito com Jerusalém. Além de sua dedicação à arquitetura e ao desenvolvimento da cidade, Nabucodonosor era um líder militar ambicioso. Ele expandiu as fronteiras da Babilônia, conquistando territórios ao longo do Mediterrâneo. Uma das conquistas mais marcantes de seu reinado foi a captura de Jerusalém, que resultou na deportação de muitos judeus para a Babilônia, incluindo figuras proeminentes como o profeta Daniel. Essa fase de deportação e exílio, conhecida como cativeiro babilônico, teve um impacto profundo na história e na cultura judaica. Nabucodonosor trouxe para a Babilônia nobres, artesãos e especialistas, aproveitando suas habilidades para enriquecer sua cidade. Apesar de seu poder e sucesso militar, relatos sugerem que Nabucodonosor sofreu de problemas de saúde mental nos últimos anos de vida, o que levou a períodos de instabilidade e, eventualmente, ao seu declínio. A queda do Império Neo-Babilônico e a conquista persa. Após a morte de Nabucodonosor, o Império Babilônico começou a enfrentar dificuldades. Seus sucessores foram incapazes de manter a mesma força e coesão, levando a uma série de revoltas internas e conflitos externos. Nabonido, o último rei de Babilônia, foi um governante controverso. Em vez de fortalecer sua posição em Babilônia, ele passou grande parte de seu reinado em regiões afastadas, o que alienou a elite babilônica e enfraqueceu o império. Em 539 a.C., o rei persa Ciro, o Grande, invadiu a Babilônia. Ciro era conhecido por sua política de tolerância e respeito às culturas dos povos conquistados, e sua chegada à Babilônia foi bem recebida pela população, que estava insatisfeita com o governo de Nabonido. Sem grandes conflitos, Ciro tomou a cidade e incorporou a Babilônia ao Império Persa, encerrando a era babilônica como um império independente. Em um ato de diplomacia, Ciro permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém, pondo fim ao cativeiro babilônico e garantindo seu lugar como um governante iluminado. O legado do Império Babilônico. O legado do Império Babilônico é vasto e duradouro. A Babilônia não apenas influenciou os sistemas de governo e justiça de civilizações posteriores com o Código de Hammurabi, mas também contribuiu para o desenvolvimento da ciência, astronomia e matemática. Os babilônios desenvolveram um calendário preciso, com base em observações astronômicas, e foram pioneiros na divisão do círculo em 360 graus, um sistema que ainda utilizamos hoje. Além disso, a cultura babilônica permeou a literatura e o imaginário de civilizações posteriores, tornando-se uma fonte rica de inspiração e estudo para os gregos, romanos e outros povos do mundo antigo. A influência da Babilônia na arte, religião e mitologia persiste até os dias atuais, como um símbolo de grandeza e mistério. A cidade de Babilônia, com seus jardins suspensos e zigurates, permanece na memória como uma das maiores realizações arquitetônicas da humanidade. A história da Babilônia é um testemunho do poder, ambição e complexidade das civilizações antigas. De Hammurabi a Nabucodonosor, seus governantes moldaram não apenas a cidade, mas também o curso da história da Mesopotâmia e do mundo. A queda da Babilônia para os persas marcou o fim de uma era, mas seu legado continua a inspirar e fascinar estudiosos, arqueólogos e o público até hoje. A Babilônia de fato foi uma porta dos deuses para o conhecimento e a cultura, deixando um impacto duradouro que atravessa milênios.